do Ofício das Leituras do dia 5 de novembro de 2024, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II sobre a Igreja no mundo contemporâneo, século XX. A missão dos cristãos na edificação da paz. Os cristãos cooperem de bom grado e generosamente na construção da ordem internacional, com verdadeiro respeito pelas liberdades legítimas e na sincera fraternidade entre todos. E isso com tanto maior razão, quanto é certo que a maior parte da humanidade sofre ainda de tanta miséria que pode dizer-se que é o próprio Cristo, na pessoa dos pobres, que em alta voz apela para a caridade dos seus discípulos. Não se dê aos homens este escândalo de haver algumas nações cuja população não raramente é em maioria cristã, que vivem na abundância de bens, enquanto outras não têm o necessário para viver e são atormentadas pela fome, pela doença e por toda a espécie de misérias. O espírito de pobreza e de caridade é a glória e o testemunho da Igreja de Cristo. Portanto, devem ser louvados e encorajados aqueles cristãos, sobretudo os jovens, que se oferecem espontaneamente para ir em auxílio de outros homens e povos. Além disso, é dever de todo o povo de Deus, precedido pela palavra e exemplo dos bispos, aliviar quanto lhe for possível as misérias do nosso tempo. E isto, como era costume antigo da Igreja, não somente dando o supérfluo, mas também do necessário. O modo de reunir e distribuir estas contribuições, sem ter de ser organizado de forma rígida e uniforme, deve, no entanto, ser regulado com uma certa ordem nas dioceses, nas nações e em todo o mundo, e onde parecer oportuno, a ação dos católicos deve unir-se à dos outros irmãos cristãos. Porque o espírito de caridade, longe de impedir o exercício prudente e ordenado da atividade social e caritativa, antes o exige. Por isso é necessário que os que desejam dedicar-se ao serviço dos povos subdesenvolvidos recebam conveniente formação em instituições especializadas. A Igreja deve estar sempre presente na comunidade das nações, para favorecer e estimular a cooperação entre os homens, tanto por meio das suas instituições públicas, como pela sincera e plena colaboração de todos os cristãos, inspirada apenas pelo desejo de ser útil a todos. Este resultado será alcançado mais eficazmente se os fiéis, conscientes da sua responsabilidade humana e cristã, procurarem despertar no seu próprio meio o desejo de uma generosa cooperação com a comunidade internacional. A este propósito, tanto na educação religiosa como na educação cívica, dedique-se particular atenção à formação dos jovens. Finalmente, é muito conveniente que os católicos, para bem cumprirem a sua missão na comunidade internacional,
procurem colaborar ativa e positivamente, quer com os irmãos que com eles professam a caridade evangélica, quer com todos os homens que desejam verdadeiramente a paz.